teu braço forte e abençoe-os por sua imensa graça. Te louvamos por tudo, ó Deus, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pastor Adriano prega nesta noite aqui. Graça e paz. Bom estar aqui novamente com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus. Agradeço ao pastor Orlando pelo convite. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Curva sua cabeça, por favor. Deus está neste lugar, amém? Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Nós fomos libertos para adorar ao Senhor. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós somos homens e mulheres espirituais, homens e mulheres chamados por Deus para um grande propósito, chamados por Deus para uma grande obra. Eu gostaria que aí no seu banco, onde você está sentado, você fizesse um clamor a Deus, que você glorificasse a Deus, desse liberdade para o Espírito Santo. Aleluia. Pai, eu quero louvar ao Senhor pela vida da Igreja Batista Nacional, pela vida do pastor Orlando. Agradeço, Senhor, por mais uma vez estar aqui com este povo abençoado, a qual o Senhor levantou neste bairro, levantou nessa cidade, Senhor, para ser uma coluna, meu Pai, para assim exaltar o teu santo nome. Que tudo, Senhor, que o Senhor tem no seu coração, planejado para esta obra, para esta igreja, o Senhor venha cumprir, pois a tua palavra, ela não torna vazia, ela faz o que lhe apraz, ela faz o que lhe agrada, porque ela sai diretamente da tua boca. E bem-aventurado é os que creem, e bem-aventurado é os que permanecem firmes nesse projeto, nesse propósito, pois verá a glória de Deus, o manifestar do poder dos céus. Assim eu creio, assim profetizo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, eu gostaria que os amados abrissem as vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 ao versículo 46. Nós somos convidados por Deus para permanecermos firmes, amém? Em meio às dificuldades, nós somos desafiados pelo próprio Deus a permanecer firme. Aleluia. E nesta noite eu quero falar com vocês sobre 3 desafios do crente, do cristão. 3 coisas importantes para nós vencermos em meio às dificuldades, em meio à escassez, em meio aos problemas. Aleluia. Louvado seja Deus. Capítulo 18, versículo 41 ao 46. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Assim nos diz o texto. E disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos. Disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Obrigado. A 7ª vez disse: levanta-se do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: prepara o teu carro e desce, para que a chuva
não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E o poder do Senhor veio sobre Elias, e cingindo ele os seus lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluia. Amados irmãos, eu meditava esses dias nesse texto e vejo o quanto é importante a nossa persistência diante dos desafios, diante das dificuldades da vida. Acredito que todos nós, no momento da nossa caminhada, tentou desistir, tentou abandonar tudo, tentou dizer: não vou mais para a igreja porque as coisas estão difíceis, porque há escassez, porque não há resultados esperados. Todos nós, acredito que um dia pensou desta maneira. Mas o nosso Deus, Ele faz desafios para nós. Ele permitiu que Israel sofresse durante 3 anos e meio sem chuva, porque o profeta Elias foi usado por Deus para profetizar para que não chovesse, por causa do pecado do povo, por causa da rebeldia do povo, por causa da idolatria de Acabe, que levou o povo a se afastar-se de Deus e adorar os Balaíns. Mas em meio a esses 3 anos e meio de chuva, sem chuva, Deus continuava a cuidar do seu profeta. Deus continuava a cuidar dos fiéis da terra. Deus continuava a cuidar do seu povo. Porque não são a escassez, não são as batalhas da vida que vai nos destruir. O que leva um homem, uma mulher à destruição é a sua falta de fé, é a sua falta de buscar a Deus, é a sua falta de compromisso de estar na presença do Senhor, acreditando nos seus milagres e na sua bondade, no seu amor. Nós acabamos de cantar um hino aqui, a bondade de Deus, o tamanho da bondade de Deus, e nós expressamos isso com nossos lábios, que Deus é bom e que Deus cuida de nós. Mas muitas vezes, em meio aos desafios da vida, nós queremos desistir da caminhada. Nós precisamos entender que o próprio Deus é quem nos permite muitas vezes passar por circunstâncias da vida, às vezes dificuldade, às vezes problema, às vezes uma crise financeira, às vezes uma crise conjugal. Não é porque Deus quer nos castigar, que Deus quer nos destruir, mas Deus quer nos trazer para perto dEle. Deus nos quer trazer para a comunhão dEle. Deus quer que nós venhamos chegar tão pertinho dEle, para que Ele possa efetuar os seus milagres em nossas vidas. Por isso, nós somos desafiados, primeira coisa, a buscar a Deus. Todos nós aqui temos promessas de Deus, não temos? Acreditamos nas promessas de Deus. Segundo os estudiosos, Pastor Orlando, um grande estudioso da Bíblia, um grande teólogo, ele pode confirmar que há aproximadamente 7.000 promessas de Deus para nossas vidas. E se há 7.000 promessas para nossas vidas, como que nós vamos fazer para desfrutar dessas promessas de Deus? E aí nós olhamos, se há 7.000 promessas, mas como eu estou sofrendo nesse momento de dificuldade e escassez na minha vida, para nós alcançarmos o resultado de Deus, nós precisamos fazer como o profeta Elias fez. O que ele fez? Quando ele disse para Acabe subir, comer, ele disse que ele ouviu o que? Um barulho de um ruído de uma abundante chuva. Mas ele ficou só no ruído da abundante chuva. O que ele fez? Nós ouvimos barulhos, nós ouvimos que há bênçãos de Deus, que há uma abundante chuva de Deus para nossas vidas, para nossa família, para nossa casa. Mas aí o que nós temos que fazer? Fazer o que o profeta Elias disse: eu ouço um ruído de abundante chuva. Fala para Acabe que vai vir um temporal aí, vai vir chuva sobre a terra.
Mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo. O que Elias foi fazer? Lá no versículo 42, a Bíblia diz que ele subiu lá no monte. A Bíblia diz que ele se ajoelhou e começou a fazer o quê? Buscar a presença de Deus. Ele começou a buscar a face de Deus, para que aquela palavra que ele falou a Acabe viesse se concretizar naquele momento, que o milagre viesse. Não basta somente dizer que há promessa, se não buscarmos essas promessas, se não buscarmos essa presença de Deus. Olha, eu costumo às vezes pregar lá na igreja, e às vezes já repeti isso, que a respeito de um moço, pastor Orlando, que ele era um trabalhador, a família dele morava muito distante, e ele trabalhou o ano todo para comprar uma passagem de trem para visitar a família dele. Ele economizou para aquilo. E no dia da viagem, um dia antes da viagem, ele foi lá, comprou frango, comprou farinha, cortou aquele frango bem cortadinho, fez uma farofa, colocou ali na sua vasilha e no dia da viagem embarcou no trem e seguiu viagem. A viagem era muito longa e o rapaz que atendia ali nos vagões do trem, quando chegava na hora do café, ele dizia: olha pessoal, vamos se deslocar até o vagão da refeição. E aquele moço ia lá, pegava a sua marmitinha, ia para o cantinho, abria sua marmitinha com a farofa e ó, na hora do almoço a mesma coisa. É a hora do almoço, pessoal, vamos almoçar lá no vagão da refeição. O rapaz pegava a sua marmitinha, ia no canto e ali abria a sua vasilha com farofa e comia. Na hora da janta a mesma coisa. O moço começou a observar aquilo, incomodou o rapaz que atendia ali no vagão do trem. E na hora da próxima refeição ele foi lá e perguntou: por que na hora que eu digo a respeito da refeição, o senhor vem aqui para o canto e não vai para o vagão da refeição? E ele disse: olha moço, é que eu não tenho dinheiro para a refeição. Eu não tenho o dinheiro para a refeição, por isso eu trouxe a minha marmitinha, eu venho aqui comer a minha farofinha. E o rapaz olhou para ele e disse: mas meu senhor, o senhor não olhou na sua passagem, que quando o senhor comprou a passagem está escrito aí tudo incluso. Amados irmãos, o plano da salvação de Deus para nós está tudo incluso. Está tudo incluso. Mas muitas vezes nós estamos somente a comer farinha, porque estamos esquecendo de buscar a presença de Deus, para que Deus venha concretizar esses milagres em nossas vidas. Nós precisamos buscar a face do Senhor, como fez o profeta. Não adianta ouvir barulho de abundante chuva, se não houver o interesse de buscar esta preciosa chuva, essa chuva de graça, essa chuva de bênção, essa chuva de poder que Deus quer derramar sobre a vida da sua igreja, sobre as nossas vidas. O profeta, ele não cruzou os braços, ele não ficou olhando para o céu, ele foi buscar a presença de Deus. O Senhor quer que nós venhamos a buscar a sua face, quer que nós venhamos buscar a sua presença, o seu direcionamento para nossas vidas, venha trazer luz ao nosso entendimento, para compreender o grande propósito que Ele tem para cada um de nós, que Ele quer nos fazer sair da escassez e dos problemas. O deserto é simplesmente uma escola, ele não é lugar de permanência do cristão. O cristão pode passar por prova, mas chega um momento que ele tem que sair do deserto. Ele pode passar por escassez, mas chega um momento que Deus derrama abundante chuva sobre a vida dele, sobre a vida dela, porque está buscando a presença do Senhor. O profeta, ele se dobra perante Deus. É o primeiro desafio que nós temos, é o desafio de buscar a presença de Deus, é de clamar a misericórdia de Deus, é clamar a ajuda de Deus, é colocar Deus nos nossos assuntos.
É colocar Deus à frente da empresa, é colocar Deus à frente do casamento, é colocar Deus à frente do estudo, é colocar Deus à frente da igreja, é colocar Deus à frente do ministério. Quando nós estamos envolvidos em buscar a presença de Deus, o quanto quer que Deus venha, o quanto Deus deseja que o seu povo venha buscar a sua face, seu povo se volte para Ele a cada dia, buscando a sua presença. O primeiro desafio que nós precisamos para alcançar o milagre, alcançar a resposta de Deus, é buscar a presença dEle. O segundo desafio, queridos, que o profeta tem, que nós temos, é acreditar em Deus, é acreditar que Ele pode fazer, é acreditar que Ele pode realizar, ainda que nada apareça, ainda que nada esteja acontecendo. Quando Elias foi buscar a presença de Deus, ele disse para o moço: vai para a banda do mar e olha lá. O moço voltou e disse: não vejo nada. O moço não contemplou nada. Em outras palavras, não vejo nenhum ruído de abundante chuva. No céu não está para chuva hoje. Queridos, quando nós se pomos a buscar a presença de Deus, nós precisamos acreditar que Ele é poderoso para fazer, para realizar aquilo que Ele disse que faria. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que Deus, Ele se agrada da nossa fé, que Ele é guardador daqueles que o buscam, daqueles que acreditam, daqueles que nele esperam, que Ele traz recompensa àqueles que buscam a Ele e acreditam nele. É necessário buscar com fé, acreditar que o milagre vai chegar, a vitória vai chegar, pastor Orlando. Elias se dobra, acreditando no poder de Deus, na graça de Deus, na força de Deus. Ele confia que Deus pode fazer, assim como ele confiou em Deus quando ele restaurou o altar de Israel que estava destruído, e ali mandou fazer uma vala em volta, mandou encher de água, e clamou ao Senhor, colocou o novilho ali, colocou o sacrifício, e Deus respondeu com fogo. O mesmo Deus que respondeu com fogo era o que responderia com chuva. Aleluia. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que aquele que se aproxima de Deus, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aquele que busca, é necessário que aquele que busca a face de Deus creia que Ele existe e que Ele traz recompensa àquele que busca a sua presença. Aleluia. Nós temos um Deus que Ele ainda continua a operar coisas extraordinárias, se você busca a face de Deus, e se você crê que Ele pode fazer aquilo que você está pedindo, aquilo que você está clamando, você terá surpresas de Deus na sua vida, você terá resultados de Deus na sua vida, ainda que nada esteja acontecendo, ainda que não esteja havendo nenhum barulho, Deus está trabalhando ainda aqui no silêncio. E Deus sabe como trabalhar o cenário da vitória dos seus filhos e filhas. Deus sabe preparar as coisas ideais para o seu povo. Porque quando nós o buscamos com fidelidade, com o nosso coração voltado para Ele, acreditando que Ele pode fazer, Ele prepara uma coisa linda, um cenário lindo. Quando eu tinha meus 20 anos aproximadamente, tinha começado a namorar com a minha esposa. Eu tinha recém na época saído do quartel, desempregado. E meu sogro, de vez em quando, falava que queria vir aqui para o Nortão do Mato Grosso. Eu falava: ixi, Jesus, se ele for, vai levar minha namorada, eu vou ficar como aqui, Jesus? Aí eu falei: vou fazer uma campanha de oração, preciso de um emprego. Não que eu estava parado, estava fazendo bico, fazia um bico ali, outro ali.
Aí fui no monte, na floresta, né? Lá o pessoal chamava de floresta, monte. 7 sexta-feira de busca, pedindo a misericórdia de Deus. E eu fui clamar a Deus. Fui clamar a Deus por uma porta de emprego. E comecei a clamar ao Senhor durante 7 sexta-feiras. E se eu não me falha, na segunda ou na terceira sexta-feira, eu encontrei um irmão da igreja. Ele diz assim: ó, o irmão Alessandro, que trabalha no mercado, está atrás de você, para você ir lá, que ele quer falar com você. E eu fui lá. Ele diz: ó, o patrão precisa de um rapaz para trabalhar 30 dias aqui, né? Precisa de uma pessoa para cobrir as férias do funcionário aqui. Eu falei: não, pá, estou dentro, trabalho. Aí fui lá, trabalhei. Quando passou os 30 dias, o dono do mercado vendeu o mercado para outra pessoa. E resumindo, de 30 dias eu trabalhei 7 anos nesse mercado. 7 anos. Porque Deus atendeu a oração. Deus atende a oração. Deus responde o clamor do seu povo quando busca a face de Deus. A solução, meus queridos, a solução para nós, a solução para a igreja, a solução para o casamento, a solução para a vida financeira, a solução para todos os nossos problemas é buscar a presença de Deus e acreditar que Ele pode fazer em nossas vidas. Muitas vezes nós nos desesperamos com as dificuldades e esquecemos que nós temos um Deus que está pronto a nos ouvir, que tem um Deus que está pronto a nos ajudar, porque nós somos pequenos, nós somos falhos, somos pecadores, nenhum de nós é perfeito, mas a misericórdia dele nos alcança. A Bíblia diz que o homem pode cair, mas Deus levanta. Israel, quantas vezes Israel pecou, Deus mandou eles para o cativeiro, Deus encerrou os céus para não chover, e por várias vezes Deus permitiu coisas terríveis sobre eles, mas toda vez que aquele povo clamava ao Deus vivo, clamava ao Senhor, Deus abria as portas do céu sobre eles e ajudava eles. Nós precisamos, primeiramente, buscar a Deus. Segundo, acreditar em Deus. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 5, aleluia, glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 5, nos diz assim: aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós. Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aleluia. Aquele que opera milagres entre vós, e Ele faz esses milagres através da nossa fé, de nós acreditarmos que Ele tem o poder para fazer. Aleluia. Nós assim precisamos entender, queridos, que nós precisamos confiar poderosamente no poder de Deus. Aleluia. Amados irmãos, a solução para nós está em buscar a presença de Deus e acreditar nele. Outro desafio que nós temos, queridos, é perseverança. É perseverar acreditando em Deus. Quantas pessoas têm deixado de perseverar diante das lutas, das batalhas? Quantas pessoas, em vez de permanecerem firmes, se afastam porque não perseveram? Deixa de continuar firme e constante. A Bíblia diz que nós temos que ser firmes e constantes na obra do Senhor, porque no Senhor nosso trabalho não é em vão. Nós temos que ser persistentes e constantes na obra do Senhor. Nós precisamos sempre seguir o caminho, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para trás. Quantas pessoas têm deixado de perseverar? Elias perseverou. A Bíblia diz Elias disse para o moço: volta lá 7 vezes.
Naamã foi curado depois do primeiro mergulho, amém? Naamã foi curado depois do segundo mergulho. Naamã só foi curado depois do sétimo mergulho. Foi a persistência. Por isso o profeta diz para o moço: volta lá 7 vezes, persistência. Se nós formos notarmos, o pastor pode me corrigir, que o número 7 é o número de perfeição, de plenitude. O número 7 é o número de perfeição, de plenitude. É a perseverança. Eliseu disse para Naamã: vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes. Elias disse para o seu moço: vai lá 7 vezes. E a Bíblia diz que na 7ª vez, o moço voltou e disse: olha, eu vi um sinal lá, eu vi uma nuvem com o formato da mão de um homem. Então, desce, porque está vindo chuva. E de repente os céus começou a se enegrecer, começou a ventar, e veio uma abundante chuva. Quantas pessoas têm deixado de receber uma abundante bênção, uma abundante chuva em suas vidas, porque têm deixado a perseverança de lado, têm se deixado a vencer pelo cansaço. Às vezes não está vendo nada acontecer, desiste, porque não está vendo nada, esquece de perseverança. Nós precisamos ser perseverantes na caminhada cristã, porque a Bíblia diz que ainda que o número de Israel seja como a areia da praia, como a areia do mar, só o remanescente fiel é que será salvo. Só aqueles que perseveram até o fim, só aqueles que têm prazer e contentamento em Deus, que está junto, que chega junto com o pastor Orlando, que vem para o culto, que vem para a escola bíblica, que está nos encontros, está motivando a igreja ao seu crescimento, à sua vida espiritual, à sua unidade. São pessoas perseverantes. Só os perseverantes podem alcançar resultados dos céus. Só os perseverantes podem enxergar a gloriosa mão de Deus se movendo. Aleluia. Mateus no capítulo 7, versículo 7, diz que nós temos que pedir, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É uma questão, é uma constância de perseverança. Eu preciso continuar pedindo, eu preciso continuar buscando, eu preciso continuar batendo. Igreja, só há milagre, só há resposta dos céus quando há perseverança, quando há confiança no poder de Deus. Quando o povo não desiste, quando o povo realmente acredita que Deus pode fazer. Quantas vezes nós somos convidados a desistir? Quantas vezes nós somos convidados a voltar atrás? Mas nós podemos dizer: eu vou continuar perseverante até o fim. As coisas não podem estar do jeito que eu gostaria que estivesse, mas eu vou continuar perseverante, buscando a Deus e acreditando nele até o último momento da minha vida. Assisti alguém entrevistando a Mara Maravilha, perguntando para ela se ela acreditava que Deus poderia dar um filho para ela. Ela disse assim: se Deus não me der um filho, mesmo assim, na história vai se ouvir de uma mulher que acreditou em Deus até o último dia de sua vida. Uma mulher que acreditou que mesmo Deus não concedendo o seu pedido, ela acreditou que Deus poderia fazer na vida dela. É assim que nós devemos ser motivados, a sermos persistentes, a sermos fiéis ao nosso Deus. Assim como o profeta,
ele busca Deus, ele acredita em Deus, ele persevera até que ele veja ele vê uma mão se levantar e uma abundante chuva. Se você quer vencer, você precisa buscar a presença de Deus. Se você quer permanecer em pé, você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa acreditar em Deus e você precisa perseverar em Deus. A perseverança nos faz triunfar, porque a perseverança vem de um coração nobre, e a Bíblia diz: o que projeta coisas nobres, ele vai fazer o quê? Ele vai triunfar. Na sua nobreza ele prosperará. Uma ação nobre é a perseverança. E a Bíblia diz também lá no profeta Daniel, que o povo que conhece o seu Deus se levantará e fará o quê? Proezas. O povo que conhece o seu Deus se levantará e fará proezas. Amém? Aleluia. Esses dias eu ouvi um pregador falando a respeito de Jacó e a luta com Deus no vale de Jaboque. Por que que Deus esteve com Jacó até o amanhecer e Jacó lutando com Deus? Deus não poderia já ter abençoado Jacó no começo? Vai, Jacó, está abençoado, vai para casa. Mas a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus até a alva, até amanhã. E o resumo que o pregador foi é que Deus gosta de pessoas que lutam. Deus gosta de pessoas que persistem. Deus gosta de pessoas que se agarram a Ele e batalham com Ele. Jacó disse: eu não vou te deixar ir enquanto não me abençoares. Então Jacó se ajuntou a Ele e começou a batalhar com Ele. E ficou a noite toda até a alva. Porque Deus gosta de pessoas que lutam, de pessoas que batalham, de pessoas persistentes, de pessoas que se agarram. São essas pessoas que verão os céus abertos em seu favor. São essas pessoas que vão ver a glória de Deus. São essas pessoas que vão viver abundante chuva. Aleluia. Nós não podemos desistir. Nós devemos permanecer firmes com Deus, porque Deus quer que você floresça onde você está plantado. Deus quer que você floresça onde você está plantado. Deus quer a sua permanência, a sua perseverança com Ele. Deus quer ver você buscando a face dEle. Deus quer que você acredite que Ele pode fazer, que você coloque-se em perseverança para poder desfrutar daquilo que Ele vai fazer. Talvez você possa estar vivendo um momento de escassez hoje, de batalha hoje, mas não vai ser para destruir, vai ser para te levar você diante de Deus, para você estar mais forte, para você crescer mais na sua vida espiritual, para você amadurecer mais. Mas busque, acredite e seja perseverante. Confie naquilo que Deus está para realizar. Nesse mesmo dia que eu comecei a campanha no monte, quando nós estávamos em 3 jovens que começou essa campanha, quando eu cheguei lá já tinha o pastor da Assembleia de Deus Madureira, pastor Júlio, já falecido. Esse pastor inclusive foi professor de teologia, foi meu professor de teologia no IBADEP. E esse homem, naquele dia ele foi tomado em profecia, e ele disse assim: ó, Deus vai te mandar para lugar distante. E eu nem tinha interesse em ser pastor. Meu irmão mais velho é pastor,
E ele foi para o seminário e os irmãos diziam da igreja: você vai ser pastor igual seu irmão? No meu coração eu dizia: se Deus quer que eu seja um presbítero na igreja, tudo bem. Mas o meu desejo do coração era casar e ficar na igreja local como um obreiro, como um presbítero da igreja. Mas aquele dia ele disse assim: Deus vai te mandar para você para lugares distantes. E em 2011, eu saí de Eldorado, Mato Grosso do Sul, quase na divisa do Paraná, para Campo Grande. E depois, em 2015, eu vim aqui para Sinop. E agora estou aqui em Tangará da Serra, a partir de 2019. Esse Deus é o Deus que fala e o Deus que cumpre. Operando Ele, quem impedirá? Falando Ele, quem vai se levantar contra? Amém, meu irmão, minha irmã? Acredite. Seja desafiado a buscar a presença de Deus. Seja desafiado a acreditar no poder de Deus. Seja desafiado à perseverança. Persevere. Não desista, porque ao desistir você pode perder uma abundante chuva de bênção. Desista não. Continue acreditando, confiando no Deus que chamou você, no Deus que te escolheu você, no Deus que levantou você. Se coloque na brecha da intercessão, se coloque diante do propósito pelo qual Ele te chamou. E não duvide, porque assim como Jacó, você verá uma escada colocada e os anjos de Deus descendo e subindo pelaquela escada. E você vai dizer: este lugar é Betel, é a casa de Deus. Esse lugar é o lugar da presença de Deus. Eu vou me colocar na presença de Deus. Amém? Quero deixar essa mensagem para vocês nesta noite. Acredite. Confie no Senhor, se envolva com Deus, esteja junto com o homem de Deus, se fortaleça junto com o homem de Deus, busque a presença de Deus junto, e a graça de Deus estará sobre a igreja Batista Nacional, cada vez mais, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Gostaria de orar com vocês mais uma vez. Seja desafiado a buscar a Deus. Volte o seu rosto somente para Deus. Faça como o salmista: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele, unicamente dele, que Ele é o conhecedor de todas as coisas. É unicamente dele que eu preciso buscar. Buscar a face dele, buscar a presença dele, acreditar nele e perseverar nele. Assim eu creio, aleluia, e todos nós venceremos pela palavra do Senhor. Pai, mais uma vez eu agradeço ao Senhor por poder estar aqui juntamente com o pastor Orlando, juntamente com a Igreja Batista Nacional, trazendo, Senhor, esta palavra ao coração da tua igreja. O Senhor levantou esta obra neste lugar. O Senhor levantou o pastor Orlando neste lugar, a sua esposa e seus filhos. Levantou os obreiros, a diretoria desta igreja, o povo desta igreja, para, Senhor, para dar certo. O Senhor levantou esse povo para prosperar e frutificar, dar muitos frutos para o teu reino. Que assim seja, no teu nome santo, assim os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado mais uma vez pelo convite. Glória a Jesus. Amados, domingo pela manhã nós retornaremos na escola bíblica dominical. Amém, amados? Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Por hoje estamos encerrados.